apenas modificado para o plural, a nossa alemãzinha. Pronomes possessivos dão intimidade. Dentro em pouco ela existia entre os três, ou quatro se contarmos Gonçalves, que ali foi apresentado pelo amigo. Mas fiquemos nos três. Que ele é coisa já farejada por ti, leitor sagaz. Quintanilha acabou gostando da moça. Como não, se Camila tinha uns longos olhos mortais? Não é que os pousasse muita vez nele. E, se o fazia, era com tal ou qual constrangimento, a princípio como as crianças que obedecem sem vontade às ordens do mestre ou do pai. Mas pousava-os, e eles eram tais que, ainda sem intenção, feriam de morte. Também sorria com frequência e falava com graça. Ao piano, e por mais aborrecida que tocasse, tocava bem. Em suma, Camila não faria obra de impulso próprio, sem ser por isso menos feiticeira. Quintanilha descobriu um dia de manhã que sonhara com ela a noite toda, e à noite que pensara nela todo o dia, e concluiu da descoberta que a amava e era amado. Tão tonto ficou que esteve prestes a imprimi-lo nas folhas públicas. Quando menos, quis dizê-lo ao amigo Gonçalves e correu ao escritório deste. A afeição de Quintanilha complicava-se de respeito e temor. Quase abrira a boca, engoliu outra vez o segredo. Não ousou dizê-lo nesse dia nem no outro. Antes dissesse, talvez fosse tempo de vencer a campanha. Adiou a revelação por uma semana. Um dia foi jantar com um amigo e depois de muitas hesitações disse-lhe tudo. Amava a prima e era amado. Você aprova, Gonçalves? Gonçalves empalideceu. Ou pelo menos ficou sério. Nele a seriedade confundia-se com a palidez. Mas não, verdadeiramente ficou pálido. Aprova? Repetiu Quintanilha. Após alguns segundos, Gonçalves ia abrir a boca para responder, mas fechou-a de novo, e fitou os olhos em ontem, como ele mesmo dizia de si quando os estendia ao longe. Em vão Quintanilha teimou em saber o que era, o que pensava, se aquele amor era asneira. Estava tão acostumado a ouvir-lhe este vocabulário que já lhe não doía nem afrontava, ainda em matéria tão melindrosa e pessoal. Gonçalves tornou a si daquela meditação, sacudiu os ombros, com ar desenganado, e murmurou essa palavra tão surdamente que o outro mal pôde ouvir. Não me pergunte nada, faça o que quiser. Gonçalves, que é isso? Perguntou Quintanilha, pegando-lhe nas mãos, assustado. Gonçalves soltou um grande suspiro, que se tinha asas ainda agora estará voando. Tal foi, sem essa forma paradoxal, a impressão de Quintanilha. O relógio da sala de jantar bateu 8 horas. Gonçalves alegou que ia visitar um desembargador e o outro despediu-se. Na rua, Quintanilha parou atordoado. Não acabava de entender aqueles gestos, aquele suspiro, aquela palidez, todo o efeito misterioso da notícia de seus amores. Entrara e falara, disposto a ouvir do outro um mais daqueles epítetos costumados e amigos, idiota, crédulo, paspalhão, e não ouviu nenhum. Ao contrário, havia nos gestos de Gonçalves alguma coisa que pegava com respeito. Não se lembrava de nada ao jantar que pudesse tê-lo ofendido. Foi só depois de lhe confiar o sentimento novo que trazia a respeito da prima que o amigo ficou acabrunhado. Mas não pode ser, pensava ele. O que é que Camila tem que não possa ser boa esposa? Nisso gastou, parado, defronte da casa, mais de meia hora. Advertiu então que Gonçalves não saíra. Esperou mais meia hora, nada. Quis entrar outra vez, abraçá-lo, interrogá-lo. Não teve forças. Enfiou pela rua fora, desesperado. Chegou à casa de João Bastos e não viu Camilo. Tinha se recolhido, constipada. Queria justamente contar-lhe tudo, e aqui é preciso explicar que ele ainda não se havia declarado à prima. Os olhares da moça não fugiam dos seus. Era tudo e podia não passar de faceirice. Mas o lance não podia ser melhor para clarear a situação. Contando o que se passara com um amigo, tinha o ensejo de lhe fazer saber que a amava e ia pedi-la ao pai. Era uma consolação no meio daquela agonia. O acaso negou-lhe. E Quintanilha saiu da casa pior do que entrara. Recolheu-se à sua. Não dormiu antes das 2 horas da manhã e não foi para o repouso senão para agitação maior e nova. Sonhou que ia atravessar uma ponte velha e longa, entre duas montanhas, e a meio caminho viu surgir de baixo um vulto e fincar os pés defronte dele. Era Gonçalves. Infame, disse este com os olhos acesos, por que me vens tirar a noiva de meu coração?
A mulher que eu amo e é minha? Toma, toma logo o meu coração, é mais completo. E com um gesto rápido, abriu o peito, arrancou o coração e meteu-lhe na boca. Quintanilha tentou pegar da víscera amiga e repô-la no peito de Gonçalves. Foi impossível. Os queixos acabaram por fechá-la. Quis cuspi-la e foi pior. Os dentes cravaram-se no coração. Quis falar, mas vá alguém falar com a boca cheia daquela maneira. Afinal, o amigo ergueu os braços e estendeu-lhe as mãos com gestos de maldição que ele vira nos melodramas em dias de rapaz. Logo depois, brotaram-lhe dos olhos duas imensas lágrimas, que encheram o vale de água, atirou-se abaixo e desapareceu. Quintanilha acordou sufocado. A ilusão do pesadelo era tal que ele ainda levou as mãos à boca para arrancar de lá o coração do amigo. Achou a língua somente, esfregou os olhos e sentou-se. Onde estava? Que era? E a ponte? E o Gonçalves? Voltou a si de todo, compreendeu e novamente se deitou para outra insônia menor que a primeira, é certo. Veio a dormir às 4 horas. De dia, rememorando toda a véspera, realidade e sonho, chegou à conclusão de que o amigo Gonçalves era seu rival. Amava a prima dele, era talvez amado por ela. Sim, sim, podia ser. Quintanilha passou 2 horas cruéis. Afinal, pegou em si e foi ao escritório de Gonçalves para saber tudo de uma vez. E se fosse verdade, sim. Se fosse verdade, Gonçalves redigia umas razões de embargo. Interrompeu-se para fitá-lo num instante, ergueu-se, abrir o armário de ferro, onde guardava os papéis graves, tirar de lá o testamento de Quintanilha e entregá-lo ao testador. Que é isso? Você vai mudar de estado, respondeu Gonçalves, sentando-se à mesa. Quintanilha sentiu-lhe lágrimas na voz. Assim lhe pareceu ao menos. Pediu-lhe que guardasse o testamento, era o seu depositário natural. Estou muito, só lhe respondia o som áspero da pena correndo no papel. Não corria bem a pena, a letra era tremida. As emendas mais numerosas que de costume, provavelmente as datas erradas. A consulta dos livros era feita com tal melancolia que entristecia o outro. Às vezes parava tudo, pena e consulta, para só ficar a olhar fito em ontem. Entendo, disse Quintanilha subitamente. Ela será tua. Ela quem? Quis perguntar Gonçalves, mas já o amigo voava escada abaixo como uma flecha e ele continuou as suas razões de embargo. Não se adivinha todo o resto, basta saber o final. Nem se adivinha nem se crê, mas a alma humana é capaz de esforços grandes no bem como no mal. Quintanilha fez outro testamento, legando tudo à prima, com a condição de desposar o amigo. Camila não aceitou o testamento, mas ficou tão contente quando o primo lhe falou das lágrimas de Gonçalves que aceitou Gonçalves e as lágrimas. Então Quintanilha não achou melhor remédio que fazer terceiro testamento, legando tudo ao amigo. O final da história foi dito em latim. Quintanilha serviu de testemunha ao noivo e de padrinho aos 2 primeiros filhos. Um dia em que, levando doces para os afilhados, atravessava a praça 15 de novembro, recebeu uma bala revoltosa, que o matou quase instantaneamente. Está enterrado no cemitério de São João Batista. A sepultura é simples. A pedra tem um epitáfio que termina com esta pia frase: Orai por ele. É também o fecho de minha história. Orestes vive ainda, sem os remorsos do modelo grego. Pílades é agora o personagem mudo de Sófocles. Orai por ele. Gente, o livro é nos 100 melhores contos brasileiros do século. E é isso. Tchau, gente. Obrigado.